Olá, o meu nome é Kelly Oliveira, eu sou acadêmica de pedagogia e essa é a socialização do meu estágio obrigatório 2, anos iniciais do ensino fundamental. A área de concentração do meu trabalho é metodologias de ensino e o tema que eu escolhi para esse estágio é leitura. Na justificativa para o meu tema, o tema de leitura, eu coloquei uma citação de Oliveira e Sarmento 2021, que eles dizem que a leitura influencia e contribui diretamente para a aprendizagem da escrita, que é uma das formas de comunicação que nos permite integrar a sociedade de forma plena. A gente pode se fazer entender através da escrita e através da leitura também amplia muito o nosso vocabulário, que faz com que a gente possa integrar a sociedade e usar de todos os nossos direitos dentro dela. Na parte dos objetivos, eu vou falar um objetivo para o professor e um objetivo para o aluno. Para o professor, é identificar as formas mais eficazes de incentivar a leitura. Como eu posso incentivar? O que eu posso fazer como educador para incentivar a leitura dos meus alunos? E para os alunos, também na área da leitura, tem uma habilidade da BNCC que fala em identificar elementos de uma narrativa lida ou escutada, incluindo personagens, enredo, tempo e espaço. Então, esses são os dois objetivos principais dentro do meu plano de estágio, que tem a ver com o tema da leitura. Na fundamentação teórica, então, eu coloquei uma habilidade da BNCC que fala sobre ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor. E depois, mais para frente, de maneira autônoma. É uma habilidade da BNCC a criança aprender a ler e escrever já a partir do primeiro ano, que foi a turma também que eu fiz o estágio. Tem uma citação que diz que a criança que costuma ler e que gosta de ler livros de história ou de poesia geralmente escreve melhor e dispõe de um repertório mais amplo de informações. Além do repertório mais amplo de informações, como eu falei antes, um repertório também de palavras. Traz um conhecimento maior para a criança e faz com que ela saiba se expressar de uma maneira melhor também. Metodologias. Conversando com a professora regente da turma de primeiro ano no qual eu fiz o estágio, ela me passou, trabalha com projetos. Ela pega um texto ou uma história, um livro, alguma coisa assim, e trabalha dentro, a partir dessa história, ela trabalha todas as matérias, ciências, história, matemática, português. Então, eu resolvi fazer meu projeto de estágio em cima de um livro também. O livro é só um minutinho. A autora do livro é Yui Morales. A partir dessa história, então, eu trabalhei todas as matérias daquela semana. Falando sobre as minhas 20 horas de observação, depois de todas as documentações ok, eu fui recebida na escola pela coordenadora pedagógica. Eu fiz o meu estágio no primeiro ano do ensino fundamental na Escola Chapéu do Sol, aqui de Porto Alegre. Eu fiz o estágio numa turma com 22 alunos. A professora, além das 40 horas que ela trabalha no município, com os 2 primeiros anos dessa escola, ela também dá aula para o magistério na escola estadual, na parte da noite. E eu me senti muito amparada por ela. Ela me apoiou bastante, me ajudou muito. Ela me respondeu todas as dúvidas que eu tinha. Ela leu o meu projeto, ela deu ok para as atividades que eu iria fazer também. Assim como passei para minha tutora, né, da Uniaselv, todo o meu projeto e as atividades que eu ia fazer também passei para a professora da turma e ela deu ok, me tirou dúvidas. Outra coisa que eu gostei muito, além da convivência com as crianças, de observar, de saber da rotina, foi trabalhar com essa professora. Muito bom conhecer pessoas que gostam de auxiliar os outros, de ensinar realmente. Uma professora, não só do primeiro ano, foi minha professora por uma semana também. Desse modo, também deixo meu agradecimento para ela. Então, foi uma semana de observação bem tranquila, fazendo todas as anotações das rotinas, de como funciona, lanche, recreio. Então, tudo isso eu anotei. E dessa semana de observação, olhando a turma e conversando com a professora, que eu cheguei ao tema e a justificativa de o porquê fazer o meu projeto de estágio de leitura. Vi que a professora trabalhava dessa mesma forma e achei que poderia contribuir dando continuidade a um trabalho que ela já vinha fazendo com a turma. Eu fiz os meus planos de aula de acordo com a grade de horários da escola. Eu fiz do dia 2 de outubro até o dia 6 de outubro a minha regência. E eu fiz na parte da tarde, no turno da tarde, da 1h10 às 5h10. Na segunda-feira,
Eles têm uma aula de educação física, na terça uma de música e na sexta de novo uma de educação física e uma de música. Nessas aulas eu não fiz planejamento, pedi para os professores de música e de educação física me passarem o planejamento deles, eu coloquei dentro do planejamento essas aulas e me ofereci para auxiliar no que eles precisassem, mas eu realmente só fiquei observando. Nos outros dias a gente teve aula de português, matemática, história, ciências e ensino religioso. Então eu fiz todos os meus planos de aula de acordo com os horários que a coordenação pedagógica da escola me passou. Agora eu vou falar sobre a minha vivência do estágio. Para tentar resumir bem o assunto, eu trabalhei uma história mexicana, e essa história mexicana fala da morte vindo buscar uma avó. Mas claro que eu passei batido por esse assunto da morte. A morte era o senhor esqueleto, que veio buscar a vovó no dia do aniversário dela. Então, eu foquei no senhor esqueleto para trabalhar ciências, na vovó para trabalhar história, consegui trabalhar sobre a festa de aniversário dela, quando que é o aniversário das crianças, consegui trazer assuntos bem mais leves dentro de uma história que poderia ser um pouquinho pesada para as crianças, já que eu não sou a professora da turma. Eu passaria só uma semana com eles. Então não queria abordar nada muito um tema tão pesado. Consegui fazer um link da história com todas as matérias, ensino religioso, consegui trabalhar ciências e geografia que eles não trabalhavam. A gente fez um mapa, em geografia a gente fez um mapa até a biblioteca, eles adoraram, né? Porque a gente pegou, saiu todo mundo junto da sala, foi até a biblioteca. Voltamos para a sala, olha, vocês lembram do caminho que a gente fez? Vocês lembram como foi? Agora desenhe um mapa para mim, vamos ver. Você sabe? Depois a gente pegou os mapas, voltou até a biblioteca para ver quem é que tinha feito o caminho certo. Foi uma atividade muito legal, eles adoraram fazer, porque tem o sair da sala, o andar pelo espaço, o desenhar um mapa, que era uma coisa que eles nunca tinham feito. Eles também fizeram atividade de história falando sobre os seus avós, sobre a sua família, fizeram um desenho e contaram depois para os colegas onde eles estavam naquele desenho, quem estava com eles, se era irmão, se era avó, se era tio, se era tia, se era pai. Eu tinha pedido para fazer com a avó ou então com alguém da família que morasse com eles e quase todos eles fizeram com o pai e com a mãe. Português e matemática também eu dei continuidade àquilo que a professora já vinha trabalhando, as famílias silábicas, e também o numeramento de 1 até 20. Então, trabalhei todas as coisas que a professora já vinha trabalhando, né? Não fiz nada muito além daquilo que ela já estava fazendo. Eu penso que como estágio, a gente tem que contribuir e não dar matérias novas que a professora nunca deu ou alguma coisa que a professora não tem intenção de dar continuidade, porque isso acaba, em vez de a gente agregar, a gente acaba atrapalhando. Eu gostei muito de fazer o estágio no ensino fundamental. Eu achei as crianças adoráveis, fui muito bem recebida e como minha avaliação, eu vejo que eles gostaram muito de mim, eles passam por onde eu trabalho, que é uma escola do lado da outra, e eles passam, oi, prof, e abanam. Então eu vejo assim, me autoavaliando, eu vejo que o carinho que as crianças sentem por nós educadores é a nossa maior avaliação. Então todos eles me deram uma nota maravilhosa, que eu era uma professora nota 10. Pode até não ser, mas eu me achei uma professora nota 10 naquela turma, porque eles foram muito, muito amáveis comigo. Eles me receberam muito bem. A maior dificuldade que eu tive na minha vivência de estágio foi as fotos. A professora ficou o tempo todo ali comigo, né? Para que eu precisasse, mas ela disse: ó, a aula é tua. Faz o que tu acha que tem que fazer. Qualquer coisa eu tô aqui para te ajudar. Então ela deixou eu seguir a aula, ficou fazendo planejamento, ficou fazendo trabalhos dela. Então eu tinha que lembrar que além de dar aula eu tinha que tirar foto. Isso me atrapalhou muito, porque eu tenho poucas fotos da minha vivência de estágio justamente por isso. Na hora de explicar também eu tive um pouco de dificuldade. Como chegar e explicar para as crianças? Que metodologia usar na hora de passar uma explicação? Então, é isso uma coisa que eu tenho que trabalhar muito ainda, né? Eu vi na minha observação a professora fazendo explicações maravilhosas para as crianças, né? Ela tinha uma desenvoltura maravilhosa para dar aula para as crianças. Uma coisa que eu espero ainda ter, mas a minha vivência de estágio foi ótima. Eu gostei muito de fazer o estágio no ensino fundamental. Nesse último slide, então, tem algumas fotos, né?
A primeira foto que aparece é uma das meninas lendo. A gente fez um momento de leitura. A segunda foto, eles estão segurando o Senhor Esqueleto, que eles recortaram, que eles colaram. Então, dentro desse trabalho que eles fizeram com o corpo humano, eles também trabalharam coordenação motora, onde vai cada partezinha do corpo, porque ele vinha para recortar as partes e colar, né? Todas no seu devido lugar. Então, eles gostaram muito, porque depois eles ficaram brincando com aquele esqueleto o resto da tarde. Ali também tem fotos das famílias, né? Tem uma aluna contando a história. E tem uma foto ali no canto, que é a foto do mapa, que foi o que a gente fez de geografia. Então, o mapa que eles fizeram, que cada um fez da sala de aula até a biblioteca. Tem uma atividade de matemática ali também. Eu tenho todas as atividades feitas, né? Eles me deram de presente as atividades para que eu mostrasse para minha professora, para que eu tivesse uma boa nota também. Então, eles me ajudaram nessa parte do meu estágio. E algumas fotos deles. Eu tenho poucas fotos, como eu falei antes, porque eu gostei muito, né? Essa deles todos segurando o esqueleto pra mim eu amei essa foto, porque eles estavam muito felizes na hora. Pena que eu tive que tapar o rostinho deles, porque eles estavam todos muito sorridentes com o esqueleto que eles fizeram. Foi uma atividade muito divertida, até achei que não seria tanto. Eu não imaginei que eles iriam gostar tanto de fazer essa atividade e foi muito, muito divertida. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento à minha professora, à minha tutora, a Kátia, que me auxiliou em tudo que eu precisei no meu estágio. Também a professora regente da turma do primeiro ano, que foi maravilhosa. E todas as crianças que eu dei aula no primeiro ano, na turma 14, da Escola Chapéu de Sol, que também me receberam maravilhosamente. Eu me senti uma professora muito melhor depois dessa experiência.